E aí a gente vê que o parágrafo tem harmonia, ou seja, os vários momentos, os vários pedaços desse parágrafo estão todos aliados, estão todos articulados, estão todos conectados entre si. Isso é o que se chama de um bom texto. Nós vamos retomar nossa aula exatamente do ponto onde paramos na aula anterior. Se vocês bem estão lembrados, eu tinha apresentado a vocês um texto sobre o Twitter. E nós caminhamos o passo a passo para a construção desse texto sob forma ainda de um parágrafo. Vamos fazer agora um exercício interessante. Ao longo da minha leitura, acompanhem a função de cada um desses elementos. Eles estão, repito, sublinhados e na cor roxa. Eu vou repetir mais uma vez. Eu quero que vocês acompanhem a minha leitura e tentem se dar conta do papel desempenhado por cada um desses elementos em destaque, certo? Vamos lá? Acompanhe aí. O Twitter estabelece um número limitado de 280 caracteres. Por isso, serve de importante exercício para quem quer conseguir síntese em seus textos. Por exemplo, se você escrever um texto que ultrapasse os 280 caracteres, o programa não permitirá que ele seja publicado ou compartilhado. Neste caso, você terá que enxugar o texto, ou seja, terá que eliminar palavras que não comprometam a ideia principal do que você pretende transmitir aos seus amigos e seguidores. É exatamente nesse processo de eliminar palavras desnecessárias e ajustar as frases que você estará exercitando a síntese. Como se pode ver, a limitação em 280 caracteres faz mesmo do Twitter um excelente exercício para se alcançar síntese nos textos. Uma habilidade importante, mas que poucas pessoas conseguem. Eu quero crer que não houve nenhuma dificuldade de vocês acompanharem a minha leitura e perceberem a função de cada um desses elementos, as tais expressões de transição ou palavras de referência, que, como eu já disse antes, tem o papel, importantíssimo papel, de conectar, de amarrar as ideias no interior do parágrafo, para que nada fique solto, para que nada fique sobrando. Por exemplo, só para ratificar, na frase resumo, observem que aparece a expressão por isso. Qual o papel dessa expressão por isso? Ela está conectando o primeiro momento da frase resumo. O Twitter estabelece um número limitado de 280 caracteres, por isso, ou seja, é um esclarecimento, uma explicação que o autor está dando, ainda no âmbito da frase resumo. Ao iniciar o desenvolvimento, ele usa a expressão por exemplo. Ao usar a expressão por exemplo, ele conecta o início do desenvolvimento à frase resumo, que aparece na cor vermelha. Mais adiante, lá aparece outra expressão. Neste caso, ora, ele acaba de dizer que o programa não permitirá que você compartilhe o texto se você ultrapassar os 280 caracteres. Aí ele diz, neste caso, isto é, em relação a isso a que ele acabou de se referir.
Aí ele dá o esclarecimento. Dentro desse mesmo período, aparece uma outra expressão. Eu vou reler. Neste caso, você terá que enxugar o texto. Aí ele pode supor o seguinte: ele quis ser didático, ele quis ser redundante, para não deixar dúvidas no leitor. Ou seja, terá que eliminar palavras que não comprometam a ideia principal, etc, etc, etc. Mais adiante, ele diz, é exatamente nesse processo, olhem, outra expressão importante a contribuir com a conexão das ideias no texto. Nesse processo, que processo é esse a que ele está se referindo? É o enxugamento, que está no período anterior. Agora, para concluir o texto, ele lança mão de uma outra expressão. Ele diz, como se pode ver, vejam, ele está remetendo o leitor para os momentos anteriores do texto. É como se ele pegasse nas mãos do leitor e dissesse, olha, vamos aqui para você ver o que eu já disse. Ou seja, ele está aí iniciando a conclusão, amarrando essa conclusão ao corpo do texto, ou seja, ao desenvolvimento. Como se pode ver, aí o que ele faz? Ele confirma, ele ratifica aquilo que ele havia inicialmente dito na frase resumo. O Twitter estabelece um número limitado de 280 caracteres, por isso serve de importante exercício para quem quer conseguir síntese em seus textos. Viram? Ele faz esta afirmação, ele comprova o que ele diz na frase resumo e, ao final, na frase conclusiva, ele ratifica isso, ele reforça. É como se ele dissesse para o leitor, eu não disse a você, leitor, que eu tenho razão? Certo? Deu para perceber, então, que nós estamos diante de um parágrafo, certo? Que representa uma unidade só. Ele tem vários momentos, a frase resumo, vários momentos no desenvolvimento e tem o momento conclusivo. Mas ele se compõe, ele se transforma numa unidade só. E aí a gente vê que o parágrafo tem harmonia, ou seja, os vários momentos, os vários pedaços desse parágrafo estão todos aliados, estão todos articulados, estão todos conectados entre si. Isso é o que se chama de um bom texto. Um rápido lembrete. Se você já nos acompanha, ative agora mesmo o sininho para receber em primeiríssima mão a notificação dos próximos vídeos. Se só agora você descobriu o nosso curso gratuito Caminhos da Redação, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e, mais que isso, compartilhe este vídeo com os amigos, para que todos possam se beneficiar do nosso curso. Bom, por hoje é só, mas eu quero ratificar um lembrete a vocês, porque é importante isso, né? Tudo que nós estamos vendo aqui, a maneira como estamos explorando cada um desses temas, se enquadra dentro daquilo que a gente chama de recurso didático, recurso pedagógico. É para nós entendermos como funcionam essas coisas. Na prática, ou melhor, depois que adquirirmos bastante prática, tudo isso virá automaticamente. E outra coisa, por que nós estamos trabalhando, por enquanto, com parágrafo? Porque é uma estrutura pequena, é mais fácil compreender como funciona um parágrafo. Mas nós vamos ver lá na frente que
que essa mesma lógica ela é transportada para qualquer texto que nós formos escrever. Nós vamos parar por aqui, mas voltaremos na próxima semana. Até lá, hein? Então, gente, vamos juntos descobrir os caminhos da redação?